Olá! Hoje a gente vai explorar juntos umas ideias de um livro que tem tocado muita gente, sabe? Chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. O autor é o Haim Sunim, um monge zen budista. Ele começou com umas mensagens bem simples, curtinhas nas redes sociais sobre como lidar com a vida. E, bom, viralizou. Daí veio este livro que virou best-seller. Exato. E é interessante porque são mensagens diretas, mas com uma profundidade, né? Sim. E a nossa ideia aqui é investigar um pouco esses pontos centrais dele, sobre como achar calma, clareza, num mundo que, assim, parece que não para nunca, né? Queremos pegar a essência, sabe? E talvez até instigar quem está ouvindo a buscar o livro, porque tem muito mais ali. Com certeza. E para começar, tem uma provocação logo de cara no livro que eu achei ótima. Será que o mundo é que está frenético desse jeito? Ou será que a nossa mente é que está assim? Acho que é a base de tudo no livro. A ideia de que a nossa percepção interna meio que colore a realidade lá fora. Ele até conta um caso que eu achei ótimo, de uma amiga monja. Eles estavam construindo um templo e teve uma época que ela só via telha. Para todo lado que olhava, telha. Depois, o foco mudou para o piso. E aí ela só enxergava piso. Que curioso isso. O ponto dele é, o mundo, assim, ele só é. Essa sensação de agitação ou de calma vem muito de como a nossa mente está interpretando, sabe? Projetando. Entendi. E isso leva direto para como a gente lida com as emoções, imagino. O livro dá umas dicas práticas sobre isso, né? Não só lutar contra o estresse ou a raiva. Isso, exatamente. A proposta não é tipo reprimir ou brigar com o sentimento. É mais observar, reconhecer. Ah, isso aqui é raiva aparecendo. Ou, olha só, o estresse está aqui. Mas sem se fundir totalmente com aquilo, sabe? Minado pela emoção. O livro está cheio de pequenas reflexões para ajudar a cultivar isso no dia a dia. É algo que só lendo com calma mesmo, para absorver, né? Faz muito sentido. É uma mudança de perspectiva interna mesmo. E essa lógica de achar um equilíbrio, de observar com consciência, isso vale para os relacionamentos também, pelo que entendi. Sim, total. E ele usa uma analogia muito boa para isso, a da lareira. Lareira. Como assim? Pensa numa lareira. Nos relacionamentos a gente precisa achar a distância certa. Se ficar perto demais, a gente se queima, né? Pode sufocar, gerar conflito. Mas se ficar longe demais, aí esfria, perde o calor da conexão. É uma dança, sabe? Achar esse ponto ideal. Que imagem boa. E ele também resgata uma história antiga de um sábio coreano, o Maeng Sason, Uhum. que aprendeu com o mestre sobre a importância da humildade para evitar aqueles choques de ego, sabe? A lição ali que o livro explora bem é sobre priorizar a harmonia, estar feliz junto em vez de querer ter razão sozinho. Nossa, isso é tão relevante. E o próprio autor se coloca nisso, né? Ele conta da experiência dele como professor, no começo, que ele estava tão entusiasmado, com tanta paixão, que acabou sobrecarregando os alunos. Sim, Aí ele percebeu que precisava de mais sabedoria para dosar aquilo. Isso humaniza muito, mostra que não é uma fórmula mágica, é aprendizado. totalmente. E isso já conecta com outro pilar forte do livro, a autocompaixão, que é fundamental. A ideia de se tratar com a mesma gentileza que a gente trataria um amigo querido. Especialmente quando a vida dá umas rasteiras, né? Quando as coisas não saem como a gente esperava. Ah, sim. Isso é difícil às vezes. Muito. Mas a sugestão é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Se a vida te decepcionou, se permita parar, descansar, buscar ajuda ou simplesmente se cuidar um pouco. O livro tem vários lembretes gentis nesse sentido. É quase um carinho na alma lendo. Essa pausa parece que ela é o fio condutor de tudo, né? Não só para lidar com o que é difícil, mas, como o livro sugere, para redescobrir a alegria nas coisas pequenas do dia a dia. Precisamente. Aquela alegria que talvez a gente perca na correria ou naquela busca sem fim por mais. Mais sucesso, mais coisas. É verdade? O livro faz uma crítica sutil, mas importante a essa armadilha moderna. Sabe? O excesso de opção que às vezes gera mais ansiedade que felicidade e aquela confusão comum entre buscar sucesso lá fora e cultivar um bem-estar genuíno aqui dentro. Hum.
Interessante essa distinção. E aí, desacelerar, nesse contexto todo, não é ser preguiçoso ou improdutivo. É, na verdade, criar espaço. Espaço para quê? Para ver com mais clareza os relacionamentos, as emoções, o mundo e principalmente a gente mesmo. Por isso que o próprio autor recomenda: leia devagar, reflita, não engula o livro. Então, acho que a grande mensagem que fica, assim, é que desacelerar é mais que descansar. É uma ferramenta para ganhar perspectiva, para ganhar sabedoria, para ter uma conexão mais autêntica com a vida. É quase um convite para a gente recalibrar a bússola interna, né? Algo que, claro, a leitura completa vai aprofundar muito mais. Exatamente. É isso. E para deixar um pensamento final, assim, uma sementinha para reflexão, inspirada lá no finalzinho do livro, no epílogo, ele convida a gente a notar o observador silencioso que existe dentro de nós. O observador silencioso. Uhum. Aquela parte da nossa consciência que só testemunha, vê os pensamentos passarem, as emoções, as sensações, mas sem se agarrar a nada disso, como um espectador tranquilo. E a pergunta que fica é: o que será que a gente descobre sobre a nossa natureza mais fundamental? E ele chama de face original, aquela que existe antes mesmo de nascermos, quando a gente realmente para e só observa, em silêncio. Fica aí essa reflexão que o livro encoraja bastante a gente a explorar.